Vamos trazer agora informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Estamos com a Luciana, secretária de Saúde, e traz detalhes sobre os casos de coronavírus em Batatais. Primeiro, bom dia, Luciana. Bom dia, Rodrigo. A você e todos que nos acompanham aí pela Claretianas FM. Qual é a situação de Batatais nesse momento, Luciana? Rodrigo, hoje a gente tem 20 casos confirmados. Desses 20 casos, nós temos 14 pessoas curadas, né? Um óbito que já vem há muito tempo, né? Mais de um mês. E temos 5 pessoas em uma internada, né? Mas não na UTI, na enfermaria normal. E 4 pessoas em isolamento domiciliar. Passam bem, praticamente assintomáticas, né? Nós temos só que aguardar agora os 14 dias para poder considerá-las curadas também. Qual a sua opinião, secretário, em relação ao percentual daquele trabalho que vocês estão fazendo, né? Testar, né? De testar as pessoas. Qual a sua opinião sobre esse percentual? Parece que são 3,8%, é isso? Isso, Rodrigo. Olha, eu acho que a gente está, inclusive, abaixo daquilo que a gente tem lido nas pesquisas, né? Porque quando nós estamos utilizando o teste numa população, por exemplo, quem está em isolamento, né? Então, praticamente, você está falando de pessoas sintomáticas, né? Então, era para ser muito maior esse número de positividade, né? Porque você está pegando uma população específica, você não está pegando uma população aleatória, sem sintomas, né? Essa porcentagem que nós estamos achando aqui foi o que Ribeirão achou testando aleatoriamente. Nós estamos Isso. E nós estamos pegando aquele paciente que tem sintomas, né? E outra coisa, muito importante, nós também estamos buscando os contactantes, né? Então, por exemplo, uma pessoa positivou, né? A gente vai naquela pessoa e procura saber com quem ela teve contato durante o isolamento, né? Então, olha, porque como ela tem que ficar em casa, as pessoas da casa, quem são as pessoas da casa? Marido, filhos, mãe, né, pai, quem teve contato com ela? Então, olha só, você está buscando pessoas que a chance de ser positiva é muito grande, né? Porque se você tem um contactante em casa, né, você pode em algum momento ter transmitido para ele. Então, a gente não pode deixar de levar em conta que quanto mais a gente testar, né, mais positivos nós vamos achar, né? Quando a gente tinha só 4 casos, a gente estava só testando aquele paciente que é internado, né? E não estava testando dessa forma que a gente tem testado hoje. São mais de 400 testes que já foram feitos na cidade, né? Então, nós enxergamos dessa forma. Olha, quadriplicou o número de positivos na cidade, né? Você está buscando, você está fazendo um mapeamento. Como acontece, Rodrigo, na dengue, né? O que acontece? A gente faz um bloqueio, que a gente chama, né? Quando você sabe que alguém está fazendo um exame para dengue, antes do exame sair, você pega aquela casa que ele mora e pega vários quarteirões em volta, né? E vai ver se você tem criadouros do mosquito da dengue, né? Por quê? Porque se tiver criadouro e tiver um mosquito, ele vai picar essa pessoa que pode estar doente e vai contaminar outras pessoas. Então, a gente não espera sair o exame. Se for negativo, ótimo. Mas se for positivo, você já eliminou a possibilidade de outras pessoas terem doença. No caso do coronavírus, o que nós estamos fazendo? A gente está mapeando da mesma forma. Então, olha, a pessoa teve sintoma gripal. Ela fica em casa, isolada, não deve sair para a rua, porque ela assina um termo de isolamento, né? E quando dá os dias, né, a partir do 10º dia de sintomas, porque isso é o protocolo do teste, né?
você vai e testa ela. Se ela der negativo, tudo bem. Se ela der positivo, você mapeia quem em volta dela pode ter sido contaminada, né? Para que essas pessoas também fiquem em isolamento e não transmitam o vírus para outras pessoas. Certo. Há uma preocupação agora, secretária, em relação à flexibilização da região a partir de segunda-feira, Ribeirão Preto, por exemplo? Então, Rodrigo, olha só, a flexibilização aqui para nossa cidade não vai mudar nada. Nós vamos continuar do jeito que estamos, né? Porque aquilo que a gente ainda não abriu, nós não estamos autorizados a abrir segundo a flexibilização. Então, por exemplo, bares, restaurantes, igrejas, escolas, né? Eventos, pelo estágio que nós estamos, nós não estamos autorizados a abrir esse tipo de estabelecimento, certo? Ribeirão tinha mais comércios fechados que nós, né? Porém, a gente sabe que esse isolamento já não está sendo cumprido há um tempo, né? Então, o Ribeirão, por exemplo, ele tem um dos menores índices de isolamento do estado, né? Então, como aconteceu aqui, eu acredito que vai acontecer lá também. Quando a gente reorganizou a abertura do comércio aqui, com todas as precauções, nós achamos que ficou melhor do que quando estava fechado, porque ele te dá uma possibilidade de você estar fiscalizando melhor, porque ele está aberto, ele não está clandestino, entendeu? O que acontecia muitas vezes antes da flexibilização. Então, o que mais pesa para nós aqui é a questão do transporte e daquelas pessoas que trabalham, né, que são de Batatais e trabalham em Ribeirão, profissionais de saúde, que isso já estava acontecendo, né? Então, a gente já estava de olho nisso. Vários desses positivos nossos são profissionais de saúde ou ligados a profissionais de saúde, né? Então, eu entendo que agora nós vamos ter que ficar mais de olho nisso ainda, né? Dessas pessoas que trabalham fora, né? Se bem que todos os locais já têm transmissão comunitária, né? Então, aquilo que a gente sempre diz, se cada um fizer a sua parte, Rodrigo, e todo mundo usar a máscara corretamente, fazer a lavagem das mãos, né? Manter distanciamento das pessoas, é isso que vai coibir, né? É muito mais isso do que qualquer outro tipo de ação. Secretária, existe essa preocupação, por exemplo, os shoppings em Ribeirão Preto vão abrir. Nós sabemos que o batataense costuma frequentar os shoppings, o comércio em Ribeirão. Isso pode afetar, já que em Ribeirão Preto ontem nós temos detalhes, 1.000 casos e 24 mortes, secretária. Olha, pode aumentar Rodrigo, o contágio, você acha? Eu acho o seguinte, que tá nas mãos de cada um de nós, né? Por que eu vou no shopping agora, né? Se eu sei que Ribeirão está tendo muitos casos, né? Por que eu vou colocar minha família em risco ou me colocar em risco indo para Ribeirão no shopping, né? Não é melhor eu esperar passar por tudo isso, né? Para mim poder estar bem, saudável, e quando isso passar eu fazer um passeio com a minha família, uma vez que a praça de alimentação não vai estar sendo liberada, né? São somente as lojas. Então, eu acredito, de novo, que vai dar consciência, né, de cada um. Nós estamos fazendo o possível na nossa cidade para que a gente tenha os mínimos, né, problema aí, que a gente consiga minimizar essa pandemia. Agora, se a população também não colaborar, fica difícil da gente conter a pandemia no município. Nós né? temos alguns dados aqui, secretária. Jardinópolis, 38 casos, 2 mortes. Franca, 112 casos e 3 mortes. Altinópolis, 3 casos. Brodowski, 14 casos e 1 morte. E Batatais, 20 casos e 1 morte. Em relação à região, qual é o grau de Batatais, na sua opinião? Olha, Rodrigo, você falou aí, por exemplo, Jardinópolis, muito menor que a gente, tem muito mais casos.
né? Brodowski é infinitamente menor que nós e tem 14 casos, né? Então, eu acho que se a gente olhar para a região, para os municípios que são do nosso tamanho, que a gente está bem, né? Mesmo porque, Rodrigo, eu faço parte do comitê regional, então eu tenho acesso aos dados todos os dias. O único município que está testando igual a gente, né, somos nós, né? Que está fazendo testes toda hora em todos os pacientes sintomáticos, né? Então, esses municípios, se começarem a testar, vão ter muito mais casos do que eles têm hoje no boletim, né? O Batataense está indo bem, então, secretária, mas precisa ter bastante atenção ainda em relação ao uso de máscara, né? Olha, Rodrigo, eu te diria que o Batataense está indo mais ou menos. Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Então, a gente ainda vê muita gente caminhando na Washington Luiz sem máscara, apesar de todo o trabalho que tem sido feito para a utilização da máscara. Nós temos muitas pessoas no centro da cidade com máscara no queixo, com máscara pendurada no pescoço, né, com máscara na testa, todo lugar menos no local correto. E assim, eu tenho falado muito isso, que a nossa imprensa tem sido um parceiro e tanto nessas questões de informar a população da importância do uso da máscara, da importância do distanciamento. Eu falo que informação não falta, né? O que falta é a conscientização e o dever de cidadão, porque uma vez que eu me colocando a máscara, eu vou estar protegendo o outro. Então, eu, nesse momento, Rodrigo, eu acho, assim, um desrespeito com o próximo eu não utilizar a máscara. Só para terminar, qual é a capacidade de internação hoje em Batatais? Como é que está isso, Luciano? Ô, Rodrigo, nós temos 10 leitos destinados à internação COVID. Nós temos um paciente só internado, né? Então, nós temos aí 10% só da nossa capacidade instalada sendo utilizada, né? 90% disponível. Eu peço todo dia a Deus que continue dessa forma, que a gente não precise usar os leitos que a gente preparou, né? Achei muito ruim essa questão da gente ter sido colocado na mesma fase que a cidade de São Paulo, né? Eles têm 92% da capacidade instalada utilizada, né? Porém, eu acho que de alguma forma isso trouxe para todos uma reflexão, né? Que bom que a gente está desse jeito, mas que a gente não pode baixar a nossa guarda. Nós temos que continuar, né, com esse distanciamento, continuar deixando de fazer festas, aglomerações. A gente tem fiscalizado e temos visto muito isso ainda, né? Temos visto muitos idosos na rua, à noite, em bares, né? Em situações aí de clandestinidade, porque a gente está fiscalizando e tem uma resolução que fala que os bares, às 7 horas da noite, esses que são bar e mercearia, tem que fechar as portas, né? Mas o que acontece? Se a população não fosse, né, não teria por que fiscalizar, porque eles não teriam freguês e não ficariam abertos, né? Então, eu acho que ainda está faltando essa conscientização da nossa população.